Então, tem o networking, que é uma coisa invejável, né? E hoje ele vai nos brindar com uma palestra que é muito interessante. Romeu, depois você complementa, tá, a sua apresentação, por favor. E com um assunto muito importante para todos nós, né? A estratégia de investimento fora do Brasil, principalmente no via mercado americano, que é o grande mercado aí que está disponível para todos nós. Queria só colocar que o racional dessa palestra é que nós brasileiros, nós ganhamos em real, mas gastamos em dólar, tá? Porque todos os produtos que a gente consome são indexados ao dólar, né? Eles sofrem influência do dólar. E que carteira fora do Brasil, além de ser eficiente do ponto de vista da diversificação, vai nos ajudar a nos proteger do câmbio, que é o nosso grande problema hoje aqui com relação ao câmbio, né, contra a variação do câmbio, é se nós passarmos a ganhar em dólar, que é a moeda tida como referência, tá bom? Então eu quero convidar agora o Dr. Romeu, são 20 horas exatamente, tá? Para começar a apresentação dele aí. Todos nós vamos sair daqui muito mais bem instruídos a respeito desse assunto aqui no Brasil. E depois a gente continua o bate-papo, discutindo mais das estratégias que vocês aprenderam no curso, tá bom? Romeu? Pronto. Já ativei o áudio. Ok, Romeu. Então, eu já fiz aqui uma apresentação sua, de onde você está e sobre o tema que você vai tratar, mas fique à vontade aí para compartilhar com a gente essa parte tão importante aí, que é a diversificação geográfica, né? Investimentos. Bom, boa noite a todos aqui, finalizando a tarde de Miami, falo direto de Miami, nos Estados Unidos. Quero me apresentar, meu nome é Romeu Fadu, eu sou cirurgião plástico, sou CFO da Saúde Mais Ação, como bem explicou o Francinaldo, e é um prazer ter todos vocês hoje nesse webinar, finalizando aí a turma 4. Então, sejam todos bem-vindos. A ideia de falar sobre investimento no exterior é basicamente uma continuidade dos cursos que o Francinaldo dá a vocês, do curso básico e o curso avançado. Quando nós temos o curso avançado, nós aprendemos toda a estratégia do Enriquecer Faz Bem à Saúde com proteção. E nessa estratégia, nós sempre focamos dentro do mercado brasileiro. E é um mercado, se nós considerarmos, que é um mercado que tem as suas limitações. Não só as limitações de tempo, por ser um mercado novo, né? Lembrando que o Brasil é bem mais, a Bolsa brasileira é bem mais recente que a Bolsa americana e a Bolsa de outros países, né? Então, quando se fala em proteção, uma das proteções justamente é a diversificação geográfica da sua carteira. Diversificar parte da sua carteira para outros países. Países, obviamente, que você vai ter critério para analisar qual é o país que você vai escolher diversificar, né? E hoje, em particular, eu gostaria de falar sobre a diversificação parte da carteira, ou dependendo da pessoa, para os Estados Unidos, que, sem dúvida, é o maior mercado do planeta quando se fala a respeito de investimento. Então, a ideia é que, assim como nós temos a regra do 100, desculpe, a regra do 100, quando nós seguimos a estratégia do Enriquecer Faz Bem à Saúde, onde você vai ter parte da sua idade em renda
fixa e 100 mensalidade em renda variável, funciona mais ou menos assim para a diversificação da carteira para o exterior, dependendo de qual país você quer morar. Isso é muito importante você estabelecer. Seu interesse, se o interesse da pessoa é vir morar nos Estados Unidos ou então ter residência fiscal nos Estados Unidos, ou seja, vou pagar meus tributos nos Estados Unidos, essa porcentagem também é válida, mas não mais renda fixa e renda variável, e sim investimentos no Brasil e investimentos fora do Brasil. Tá bem? Se você tiver interesse em morar nos Estados Unidos. Mas isso, lógico, vai depender de outros fatores também, que não só esse. Vai depender se você vai vir sozinho ou com família, e tem outros fatores. Mas lembrando que nós nunca jogamos todas as nossas fichas em um só mercado. E por que o mercado americano? Porque o mercado americano ele funciona numa onda independente de política, independente de fatores ambientais. Não é parecido com a Bolsa brasileira, por conta da Bolsa americana ela funcionar basicamente como um organismo vivo, independente desses fatores. Logicamente que em todo mundo você tem alguns fatores políticos e algumas vezes até financeiros globais, como o que aconteceu recentemente aí com a Argentina, briga Estados Unidos e China. Mas lembrando que essa volatilidade não é tão importante no mercado americano. Viu? Ele basicamente se compensa com muito fácil, porque as empresas são grandes, têm volumes gigantescos dentro das três bolsas. Então, começando a falar um pouquinho, lembrando a estratégia do Francinaldo, do treinamento, e para que vocês estabeleçam algumas regras, né, do investimento no exterior. Primeiro, eu gostaria de falar sobre qual que é o volume, né, que se espera da bolsa, por exemplo, das bolsas americanas, né? Primeiro que o PIB no Brasil é 2,1 tri. O PIB mundial é 80 tri de dólares, ok? Se nós formos comparar o market capital das bolsas americanas, comparado com o Bovespa, né, nós vamos ter 89 trilhões de dólares, comparado com a bolsa brasileira, que é 1,1 trilhão de dólares. Isso dá uma representação de 1,1%. Quer dizer, o Brasil, toda a bolsa brasileira movimenta o correspondente a um dia de movimentação de uma empresa americana. Não vou defender aqui o nome da empresa, mas para vocês saberem, é a Apple. Não que eu esteja fazendo algum tipo de propaganda da Apple, mas só para vocês terem ideia. O movimento de 420 bi da Bolsa Brasileira é o movimento de uma única empresa aqui. Outro assunto importante, números importantes, é o seguinte: quantas empresas nós temos listadas na Bolsa Brasileira? Quantos ativos nós temos listados na Bolsa Brasileira? Nós temos hoje listado perto de 380 ativos. Aqui nos Estados Unidos, você tem 8.000 ativos, divididos em 3 bolsas. A Bolsa de Nova York e a SP500. Então, são 3 bolsas que funcionam mais ou menos com a mesma volatilidade, mais ou menos com a mesma, mas elas funcionam independentes. Então, a Bolsa de Nova York, a SP500, que funciona com as 500 maiores empresas listadas, e a Nasdaq. Viu? Então, voltando agora, para vocês terem uma ideia, são 8.000 empresas que têm ativos nessas 3 bolsas. No Brasil,
vocês tiveram noção, nos cursos do Francinaldo, no curso básico e avançado, do número de empresas que nós podemos operar liquidez, podemos operar mercado de opções com uma certa liquidez. Vocês lembram que esse número não passava de 15 empresas. 15 empresas com liquidez. Aqui nós temos, nos Estados Unidos, você tem 4.800 que operam opção, sendo que mais ou menos você tem 1.800 com liquidez diária. 1.800. Outro fator importante. Isso são só assuntos básicos para vocês entenderem. Tá? Outro assunto importante. Aqui no Brasil, nós temos as opções vencendo toda terceira segunda-feira do mês seguinte. Né? Aqui vence toda sexta-feira. Então, são 4 vezes por mês. Às vezes, 5 vezes por mês, se tiver 5 sextas-feiras. Então, a liquidez é gigantesca. Mercado brasileiro abre às 10, fecha às 5. Mercado americano abre às 10, fecha às 5, mas tem o aftermarket. Você pode comprar ações no aftermarket. Quer dizer, hoje, basicamente, nós tivemos uma operação de compra de ações de um determinado banco que aconteceu aftermarket, às 6h30. O preço fica fechado, fixo, né? Não tem variação, mas você consegue fazer isso. E o mercado de opção aqui é gigantesco. Existem dois canais na televisão americana só sobre opções, logo depois da Bloomberg. Também não tenho nada a favor ou contra a Bloomberg. Tem um certo delay de aproximadamente 8 minutos a 10 minutos, mas você consegue operar opções e ver o mercado via televisão. Tá? Além de ter inúmeras plataformas de boas corretoras que operam opções de forma líquida e fácil. Você nem sempre precisa saber se programar o seu home broker com o robô, ele vai obedecer aquilo que você programou, quanto você vai ganhar, qual é o seu strike, se você quer comprar ou vender. É um negócio muito interessante, de tal forma que muitas vezes você não precisa ficar mais de 10 minutos na semana vendo a sua carteira. Tá bem? Agora, voltando um pouquinho da estratégia do Francinaldo. Todos lembram que nós tínhamos a nossa raiz. Qual que era a nossa raiz do curso do Francinaldo? Do curso Enriquecer Faz Bem à Saúde. A raiz era o planejamento financeiro. E nessa raiz nós levávamos em consideração o livro caixa, os nossos investimentos, o PGBL, não é? Porque faz parte do planejamento isso. No Brasil, tá bem? Aqui, Romeu, reativa teu som. Por algum motivo ele caiu. Romeu? Não estamos te ouvindo, Romeu. Não, negativo. Teu som sumiu. Oi, Romeu. A gente não está te ouvindo, Romeu. Seu som deu uma... Desativa e ativa teu áudio novamente, por favor. Deixa eu ver. Frank, está me ouvindo agora? Opa, voltou. Agora sim, tudo bem. Obrigado, Romeu. Está me ouvindo agora? Perfeitamente. Desculpa. Aqui está tendo alerta de furacão. Então eles tocam alarmes. Desculpem.
Bem, então, voltando, nós estávamos falando da raiz. Aqui, os investimentos nos Estados Unidos, eles precisam levar em consideração uma raiz que tem 3 pontas e não mais uma só. Não é só o planejamento financeiro. Aqui, além do planejamento financeiro, você tem que ter o planejamento tributário e o planejamento sucessório. Então, essas 3 são as mais importantes bases para que a gente possa ter a programação do investimento no exterior. Porque se você não tiver isso e vier e fazer os seus investimentos, só para vocês terem uma ideia, se por acaso vocês abrem uma conta americana sem o planejamento tributário ou sucessório, se vocês vierem para os Estados Unidos e abrirem uma conta americana aqui, e se vocês vierem a faltar por alguma razão, o governo toma de vocês 40% para suceder, para que o valor que você investiu aqui possa ser transmitido aos seus filhos, à sua esposa ou ao seu marido. Além disso, você tem que pagar advogado, que toma mais entre 5% e 10%. Então, você delapida seu patrimônio por uma falta de estrutura. Então, o começo de toda a estrutura vem no planejamento financeiro, tributário e sucessório. Quando nós falamos dessa base, logo em seguida, nós temos a mesma árvore que vem a proteção da blindagem patrimonial, que é feito através de todos os seguros que vocês imaginam. Aqui nos Estados Unidos é obrigatório, não se vive sem seguro. Né? Você tem também a mesma parte da pirâmide, da árvore, que é a reserva de segurança. Hoje nós temos inúmeros ativos que permitem uma liquidez diária com bons rendimentos em renda fixa. Tá? E aí sim nós temos lá em cima os caules, onde nós teremos ativos de renda fixa e ativos de renda variável inúmeros. Isso é um mercado de dezenas de milhares de opções para vocês escolherem. São várias opções. Nós temos renda fixa, o corporate bonds, temos os sovereign bonds, temos ações, ETFs, ADR, opções, os fundos, as commodities, são inúmeros as opções que você tem para o seu portfólio. Tá? Então, vamos começar lá embaixo falando da nossa raiz, que é o mais importante, os planejamentos. Tá? Do planejamento tributário, lembrando que se você tiver interesse em ser um residente fiscal no Brasil, pessoa física, você vai pagar imposto como pessoa física no Brasil. Isso está descrito na lei. Né? A lei é o artigo 117 da Constituição, onde permite que você legalmente tenha contas fora do país. E você funciona exatamente igual a qualquer outra tributação de pessoa física. Tá? Se você tem um investimento no exterior e tiver lucro desse investimento, você paga a tabela de 15%. Também. Porém, você só vai pagar se você resgatar esse valor. Se você compra ações de uma empresa e vende ações e tem lucro, você paga sobre essa operação, sobre esse lucro que você teve. Tá bom? Se você compra ações e esquece as ações lá e não trabalha com essas ações, você não tem que pagar imposto até o dia que você vender os seus ativos. Tá bem? É algo importante porque a pessoa física está muito bem descrito isso. Tá? Quando que vale a pena nós termos a estrutura de pessoa física aqui nos Estados Unidos? Quando você é menos agressivo, quando você está mais preocupado em ter uma carteira de segurança, de renda fixa, menos agressiva,
porque aí você acaba tendo mais vantagens, né? Você tem bonds aí que pagam entre 5% e 8% em dólar ao ano, né? E você acaba tendo algumas vantagens em relação a isso, e você não vai ficar removendo seu dinheiro de lá, né? Existe uma outra estrutura, que é você querer ser uma pessoa jurídica, né? Ou então uma offshore, que nada mais é do que você você vai constituir uma empresa estrangeira num país onde a jurisdição é de baixa ou nula tributação, né? Não esquecer disso. Isso tem vários países, você pode escolher Escócia, você pode escolher Bahamas, British Virgin Island, que é Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman. Tem vários países cuja tributação é baixa ou praticamente nula. E você passa a ser o único acionista dessa empresa. Então, o único que pode movimentar contas dessa empresa, tá bom? Aí esta empresa, ela abre uma conta numa corretora americana. Essa offshore, ela abre uma conta numa corretora americana. A corretora que vocês quiserem, não tem nenhuma especificada que a gente prefira, tá? E aí, você, como administrador e único sócio, depois faz as transferências diretas do Brasil para esta conta da corretora. Entenderam? Como é que funciona a tributação disso, né? Se você tiver lucro e resgatar o lucro dessas operações, parcial ou totalmente, você é tributado. Se você não resgatar o lucro e mantiver os investimentos, a tributação é zero. E você pode manter isso por anos, com tributação zero, né? Então, essa estrutura, você é residente no Brasil, não é residente fiscal fora, você é residente no Brasil, né? Você só vai passar a pagar imposto se você resgatar lucros das operações que a offshore realizou, nacionalizando esse dinheiro. Tá bem? Então, quando que é bom isso para os investidores? Quando você tem investidores que são mais agressivos, que acabam tendo a sua maior porcentagem de investimento em renda variável. Aí vale a pena você, obviamente, não ter uma tributação tão importante, mesmo porque boa parte dos seus recursos recebidos dos lucros das operações, você acaba reinvestindo na própria empresa, né? Acaba fazendo novos investimentos. Então, e outra situação é o seguinte: se eu quiser ser residente fiscal nos Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos, eu posso fazer isso? Pode. Mas para isso você precisa solicitar um green card. Você precisa, ou então você precisa entrar num programa de imigração americana. Existem alguns, onde você pode pagar $1 milhão e criar uma empresa, e criar empregos, e tem regras para isso. Você pode entrar e solicitar o seu green card através de um programa do governo chamado EB5, acho que todos sabem disso. Existe aí uma necessidade de investimento de cerca de $500 mil, mas deve subir para $800 mil ainda esse ano, para brasileiros. Como é que funciona o EB5? O EB5 funciona assim: você tem diferentes empresas listadas no programa EB5 pelo governo, empresas que vão da letra A, são boas empresas, até a letra D, que são empresas que estão no começo, etc. Tem critério para tudo isso. Então, é tempo de casa, qual é o lucro. É como se fosse uma análise fundamentalista dessas empresas. Então, elas são classificadas
pelo governo americano de A até D. E você escolhe qual é dessas empresas que você quer comprar uma cota de investimento. Essas empresas abrem uma possibilidade de investidores, abrem, às vezes, um número de cotas, vamos chutar aqui 100 cotas de $500 mil, para que esses investidores estrangeiros invistam nessa empresa, tá bem? E ela possa se desenvolver, tá bom? Isso é um programa do governo americano. O que vai acontecer com esses $500 mil? Esses $500 mil voltam para você após 5 anos, com ou sem juros. Normalmente é sem juros, tá bem? Então, essa empresa que vocês investiram, se ela der certo, ela devolve o dinheiro depois de 5 anos, podendo ou não ter algum tipo de correção financeira, às vezes até 1 ou 2% ao ano. É raro acontecer, mas às vezes acontece. Lógico que quanto pior a classificação da empresa, mais ela vai tentar oferecer para que vocês invistam nela. O que acontece? O risco é, se a empresa falir, você perdeu o dinheiro. E esse programa EB5, ele dá direito que você venha com a sua família. Então, você, sua esposa, ou você e seu marido, trazem os filhos e vocês todos moram aqui. Também ele dá esse direito. Tá bem? É vantagem ser residente fiscal nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos? Depende. Aqui, a regra tributária é por estado. Aqui na Flórida, existe só incide os tributos federais. 33%. Qual que é o maior tributo brasileiro? 27,5%? Aqui é 33%. Na Flórida. E todo mundo quer vir para a Flórida. Porque quando você vai para a Califórnia, tributa de 49,5%. Manhattan, 54%. Então, na minha concepção, não é vantagem você querer ser residente de um país que te tributa mais. Lógico que os tributos aqui são muito bem destinados, né? Você tem uma série de benefícios à população, mas é muito raro você ter desvio de verbas aqui, como se vê na nossa querida pátria, mas os tributos aqui são altos, bem altos. Fora isso, você tem compras, toda vez que você compra, a sua compra incide-se um tributo. Viu? Vocês sabem disso, toda vez que você compra alguma coisa aqui, no estado da Flórida é 6,75%. Então, eu particularmente, não, na minha concepção, assim, a menos que você tenha uma vontade enorme de sair do país por educar seus filhos em boas escolas, querer uma vida nova num país de primeiro mundo, etc. Na minha concepção, só compensa vir para cá e lutar pelo direito de ter o green card ou ser um cidadão expatriado ou ter, se você tiver o passaporte europeu, você consegue entrar com outro tipo, L2, você consegue fazer investimentos menores com o EB5, de até $100 mil para investir em um negócio e você acaba podendo ter residência fiscal aqui nos Estados Unidos. Mas como eu digo, depende de cada um. Isso não vem de encontro, né? Cada um vai ter o seu interesse. Mas só para vocês saberem. Mesmo sendo residente fiscal aqui nos Estados Unidos, vocês têm que se proteger. Porque as empresas também são oneradas aqui em tributos. E com o advento das regras do Trump, os tributos das empresas, elas, lógico, são protegidas, mas se abrir uma LLC aqui, você paga tributos. E nem sempre são tributos pequenos. Então, mesmo que é bom você abrir uma estrutura offshore, onde os investimentos desta empresa são feitos através da offshore. Né? É uma estrutura bastante boa também, com baixíssima incidência de
tributos aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, falamos do planejamento tributário, né? E lembrando que quando você vem, você tem que trazer a família junto, né? Então, tudo que você ganha aqui, você é tributado. Se você pretender morar aqui. Outra coisa, funciona o seguinte, quem gosta de viajar muito para os Estados Unidos, existem regras. Se você é cidadão brasileiro e vem passear nos Estados Unidos mais de 150 dias por ano, você pode ser tributado. Você pode ter a obrigação de pagar tributos aqui nos Estados Unidos por você ficar mais de 150 dias. Viu? Isso é regra. E você vai ser tributado assim que você entra nos Estados Unidos. Lá no aeroporto eles já sabem quanto tempo você ficou aqui. Hoje a comunicação é muito rápida aqui. Outra coisa, quem tem dinheiro nos Estados Unidos e por alguma razão não declarou no Brasil, saiba que a Receita sabe que você tem dinheiro aqui. Isso é uma realidade. Não existe mais como fugir disso. Quer dizer, uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai ser chamado, porque hoje existe a comunicação Estados Unidos e Brasil, ela é full, não existe mais nenhum tipo de proteção. Mesmo para offshore criado aqui nos Estados Unidos, em Delaware, não existe mais essa proteção. Se você tem dinheiro aqui, vão saber, na Receita Federal sabe que você tem dinheiro aqui. Tá? Lógico que quando você abre uma estrutura fora, uma offshore, ela é o portador, então você precisa declarar isso. Legalmente, você precisa declarar que você é o único sócio dessa offshore, né? Investidor dessa companhia. Tá? Com relação à parte de investimentos, né, o planejamento financeiro, ele também tem que ser visto dentro do seu planejamento tributário o que você vai querer investir aqui. Lembrando que a regra aqui é mais ou menos igual à regra do 100 no Brasil. Caso você transfira seus recursos para cá, vamos dizer que você transfira 20% do seu patrimônio para os Estados Unidos. E esses 20% são os 100% da tua diversificação para os Estados Unidos. Ela funciona mais ou menos igual à regra. Você vai ter uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, seguindo a regra do 100, que é a melhor maneira de você se proteger aqui. Porque, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma pequena cola aqui, as datas onde as bolsas americanas caíram mais de 20%. Tá? Eu quero fazer uma colinha aqui rapidinho. Tá? Olha, anos em que a bolsa americana caiu mais de 20%. 29, 32, 33, 37, 39, 46, 48, vamos lá para frente. Mais recentemente, 87, 90, 2000 e 2007. Todos esses anos a bolsa caiu mais de 20%. Bolsas americanas. Agora veja, de 2007 a 2019, nós temos um período de 12 anos. Nunca houve 12 anos de período. Nunca houve 12 anos de período. Então, existe uma possibilidade de recessão no mercado americano. Isso só para vocês pensarem um pouco. Tá? Lembrando que a SP500 são as 500 maiores empresas americanas, né, que estão listadas na Bolsa Americana. Então, quando a SP500 cai, 20%, o mercado entra em pânico aqui. Tá? Mas tem várias maneiras protetoras. Tá? Com relação a blindagem, perdão, ao planejamento sucessório, senhores, aqui nós temos dois importantes escritórios de advogado brasileiros, viu, que ajudam a gente, né, os brasileiros, a formatar isso. Porque você precisa determinar quem vai ser quem serão os seus sucessores. Né? Você pode ter somente uma associação, né, você pode ter só uma
uma offshore. A offshore fica sujeita a quem você quer que sejam os seus sucessores. Você pode ter uma trust. Você tem inúmeras possibilidades de formatar e proteger o seu patrimônio. E aqui eu lembro uma coisa. Quando você cria uma conta aqui nos Estados Unidos, se você não tem um planejamento sucessório, o governo bate palma, porque ele vai tirar dinheiro de você. Sabidamente, você vai perder dinheiro. Pelo menos 40% do seu patrimônio vai embora. E não é bom você fazer isso depois. Você tem que ter o teu planejamento antes de trazer o dinheiro para cá. Entendeu? Lógico que isso só vale, depende dos seus valores. Quem vai trazer $100 mil para cá, para os Estados Unidos, que eu acho que é investimento mínimo, não vale a pena você ter estrutura, porque uma estrutura de offshore custa mais ou menos $1.300 ao ano. Então não tem sentido. Aí você pode ficar com pessoa física mesmo. Mas estruturas acima de $250 mil aqui, você tem que ter um planejamento sucessório e um planejamento tributário confortável para você e sua família. Tá? A partir de 250 mil, já é obrigatório você ter esse planejamento, porque quer queira, quer não, você vai fazer dinheiro nos Estados Unidos. Então, do planejamento sucessório, né, lembrando que esposas e maridos podem sempre ser eternos. Desculpem falar isso, mas é a verdade. Tá? Eu passei por isso recentemente, abri isso a todos, né, agora. Então, é uma situação bastante delicada quando isso acontece. Porque se o seu cônjuge está no planejamento e se por alguma razão você vier se divorciar, você não consegue mudar. Em situações como uma trust, você não consegue mudar isso. Trustee não consegue mudar quem são os seus sucessores. Viu? Então, mas também tem inúmeras possibilidades de você colocar imóveis e ninguém tocar no seu patrimônio. Tá? Muitas vezes não tem mais essa possibilidade. Então, essa é a nossa raiz. Essas são as raízes. E depois nós temos as blindagens patrimoniais através de todos os seguros. O mais importante aqui, seguro de vida resgatável. Aqui, acho que todo mundo tem seguro de vida resgatável, seguro de vida. Tá? Mas de vida resgatável, praticamente todo mundo tem. Você não consegue sair na rua sem seguro de carro e sem seguro saúde. Tá? Aqui todo mundo tem também. Ou então os seguros. O seu... na parte de investimentos, quando você chega lá em cima do topo da árvore, né, entre renda fixa e renda variável, né, na renda fixa você tem inúmeras possibilidades com ganhos que variam de 2% ao ano em dólar a 8,5% ao ano em dólar. O que são bonds? Bonds são títulos de dívida de empresas privadas que pagam juros. Essas empresas podem ser americanas, europeias, africanas, sul-americanas e assim por diante. Tá? Então, quando você lê bonds, você tem que saber de onde são essas bonds, de onde são essas dívidas. Então, tem bonds brasileiras aqui, tem inúmeras bonds brasileiras, bancos, empresas privadas e assim por diante. Bonds europeias, tem inúmeras, tem a listona lá, se vocês pedirem isso na sua corretora, vocês vão receber isso. Tá? Então, bonds vocês têm inúmeros. É o principal ativo de renda fixa aqui nos Estados Unidos. Tá? Renda variável, você tem as ações de todas essas 8 mil empresas, algumas pequenas, outras grandes. As blue chips são essas empresas que já estão no mercado há tempo, que são 5 estrelas, se for analisar do ponto de vista fundamentalista. Né? Então, Google, Apple, Amazon, Disney, Coca-Cola e inúmeras outras, né? São chamadas blue chips. E tem as small caps, que são as empresas menores, né? Que têm
valores abaixo de 3 dólares, se eu não me engano. Então, você tem inúmeras small caps aqui. Tá? Romeu, só para te avisar, são 8h40 aqui no Brasil, você pediu para te avisar? Ah, tá bom. Vou mais 5 minutos e aí eu abro rapidinho para as perguntas. Tá? Aí você tem as ETFs, que são os fundos negociados em bolsa com baixa taxa de administração, por exemplo. ETF Brasil, quer dizer, são todos as empresas. Se você não quer investir, por exemplo, em uma empresa no Brasil, você compra ações da ETF Brasil, que são todas as empresas da Ibovespa listada em uma ETF. Tá? Aí tem ETF de tudo: ETF Energia, ETF China, ETF África, ETF cigarros, tem ETF de tudo aqui nos Estados Unidos. Qual que é a desvantagem? Você tem taxa de administração quando você investe em ETF. Tá? Não é como você comprar ação de uma empresa. Às vezes tem, na maior parte das vezes, você tem taxa de administração. Uma coisa importante, que eu esqueci de falar. Dividendos de ações que vocês ganham. Vocês compram ações de uma determinada empresa. Você ganha dividendo dessas empresas, concorda? No final do ano. Tá? Ou, às vezes, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano. Dividendo, o imposto é tirado na base, 30% aqui nos Estados Unidos. Eles cobram na base 30% de imposto. Viu? Então, o imposto de dividendos já é cobrado aqui. Tá? Porém, por exemplo, se você tiver um fundo de ações, fundo de ação não incide os 30%. Você acaba tendo o ganho da lucratividade do fundo, mas não incide os 30%. Tá? Que é uma coisa importante, às vezes, na hora da gente eleger qual é o portfólio que a gente quer para a nossa carteira. Tá? Tem fundos, lógico, tem centenas de milhares de fundos aqui, de renda fixa com variável, mais renda variável, mais renda fixa, assim por diante. Tá? E nós temos também os futuros, os commodities, tem fundos mútuos, a hedge funds, temos os REITs, que são os fundos imobiliários. Tá? Aqui se chama REITs, Real Estate Treasuries, que são inúmeros também, eles são focais. Então, você tem fundo imobiliário de um bairro na Flórida. Por exemplo, aqui tem a Brickell. Tem um fundo imobiliário da Brickell. Tem um fundo imobiliário da Flórida. Tem centenas de fundos imobiliários. Tá? E é muito importante a análise dos fundos antes de você investir nele. Sem dúvida, nós temos ETF de REITs, tá? Tem ETF dos REITs também. Então, lembrando que REITs são rentáveis. É só você escolher uma boa REITs, assim como o Francinaldo fala no curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, análise fundamentalista dos 5 pontos dos fundos imobiliários. Aqui também precisa ser avaliado. Né? Às vezes a gente compra REITs em Milwaukee, longe pra caramba, não tem nada, é uma cidade deserta. Né? Ninguém investe lá, ninguém compra. Então, você fica devendo dinheiro. Tá? Senhores, eu gostaria de abrir para perguntas. Lógico, é um assunto super extenso. Gostaria de ter mais uma oportunidade, Francinaldo, de a gente marcar uma nova reunião, se possível, né, para falar um pouquinho da transferência de dinheiro e de valores do Brasil para os Estados Unidos, como fazer isso, maneiras de fazer com menos taxa, né, e assim por diante. Eu queria abrir para algumas perguntas antes de eu precisar sair, porque às 9 horas eu tenho um importante encontro aqui em Miami. Bem legal, Romeu. Antes do Frank, eu queria, enquanto eu seleciono, ou o Frank seleciona as perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho do curso que você dá aí em Miami, né, de investimento. Eu acho que é legal o pessoal entender, porque, assim, realmente uma aula de 45 minutos não só mostra o que é isso, né? E a respeito também, tanto do básico quanto do avançado, para construir essa possibilidade de ser um investidor aí no exterior. O quanto que o conhecimento de opções é importante para isso. O importante vocês precisam, eu acho o seguinte,
sem o curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, vocês vão ficar vendidos aqui. É igual você ter um gerente de banco aqui. E aqui ninguém entra em banco. Lembrando que 78% da população americana tem investimentos. Então, os bancos não têm nenhuma importância aqui, a não ser pagar a conta. E olhe lá. Então, você entra num banco aqui, mesmo brasileiro, não tem café, água, não tem nada disso. O gerente te olha torto. Ele não quer trabalho. Ele quer que você pegue o dinheiro, pague sua conta e vá embora. Aqui não tem gerente de banco batendo nas suas costas pedindo fazer investimento. Não existe isso. Eu acho importante ter a base do Enriquecer Faz Bem à Saúde básico e avançado, porque aqui, quando você entra no seu home broker, seja na IB, seja na Brasil Plural, seja na XP Security, seja lá qual for, você vai poder programar suas opções, vai poder programar suas rolagens, vai poder programar suas travas, que é muito legal, sem nenhum tipo de trabalho. Quer dizer, você programa e ela faz sozinha, vai fazer sozinha tudo. Tá? E os prêmios vão entrando na sua carteira. Então, é importante saber disso antes de entrar aqui, porque o mercado é muito parecido. Só que a liquidez é tão grande. Por exemplo, hoje, comprar um banco X, nós compramos aftermarket e amanhã cedo já está vendida a opção. E para essa opção, eles estão pagando quase 4% do valor. Então, imagina ir para a semana que vem, viu? Então, imagina a liquidez que não significa isso. Com relação ao curso aqui, isso não é um curso, é uma reunião de pessoas interessadas em investir aqui. Nós temos inúmeros amigos aqui nos Estados Unidos. Então, eu procuro replicar um pouco do conhecimento do Francinaldo, transferindo para cá, tentando moldar para cá, isso daqui. Nós ainda não estruturamos um curso propriamente dito. O primeiro curso, vocês vão saber, vai ser coordenado pela Saúde Mais Ação, né? Mas esse aqui nada mais é que uma reunião de amigos e um aprendizado cada vez maior. Né? Toda vez que eu venho para cá, eu procuro me encontrar com pessoas. Hoje eu estive com o Guga Farrá, que é da Brasil Plural, bastante importante, um parceiro que conhece muito. Ele fundou a XP Security aqui em Nova York, lá em Nova York, né? E ajudou na XP Security aqui em Miami. Então é importante a gente estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo aqui, novos fundos e assim por diante. Romeu, obrigado pela sua apresentação. E é muito legal esse reconhecimento da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde. Apesar de eu ter sido, digamos assim, o criador dessa ideia, mas se não fosse por você, pelo Alexandre, pelo Fernando e por todos os nossos alunos, ela não seria o que ela é hoje. Então, eu sou muito grato a todos aí pela ajuda. E a gente Frank, aprimorando dizer uma coisa importante. Adaptando a necessidade de cada um. Hein? Desculpe interrompê-lo, mas eu preciso te dizer uma coisa. Hoje, um cirurgião plástico daqui, viu, chamado Alexandre, que é bem conhecido aqui em Miami, ele leu o seu livro por uma indicação, o Enriquecer Faz Bem à Saúde, leu o seu livro e segue uma parte da estratégia do Enriquecer Faz Bem à Saúde aqui nos Estados Unidos, totalmente baseada no Enriquecer Faz Bem à Saúde. Que legal. Fico muito feliz aí com isso. Grupo para ele poder dividir com a gente isso. Que bom. Muito obrigado. Eu mandei um abraço aí para ele, apesar de que eu não o conheço, mas muito bom isso. E dizer isso, eu creio que, pelo que eu percebi aqui, Romeu, é muito parecido com o que a gente faz no Brasil, né? Tirando alguns pormenores, assim, algumas questões burocráticas, talvez, de quantidade, de dimensão e tributação, não muda muito do que os nossos colegas aí já aprenderam no curso básico e alguns aí no curso avançado, né? Quer dizer, o mesmo conhecimento, ele pode ser aplicado em outros, né? Isso é muito bom, porque a gente já tem isso, né? Isso é fundamental, Francinaldo. Você aqui, nos Estados Unidos, um curso básico avançado, completamente diferente de você vir cru para cá. Uhum. Romeu, tem uma pergunta do Adem. Tem uma pergunta do Adem, eu acho que é o Adem lá de São Luís.
ele perguntando se a pessoa tiver residência fiscal em paraísos fiscais, Mônaco, por exemplo, se investir lá vale a pena? Bom, eu não tenho conhecimento sobre investimento em Mônaco, tá? Eu só tenho conhecimento em investimento nos Estados Unidos e no Oriente Médio, no país Líbano, viu? São os dois que eu tenho. Eu não conheço muito a legislação de Mônaco, mas quando você é residente fiscal num paraíso, por exemplo, Mônaco, eu acredito que os investimentos, por ter taxação menor, valem mais a pena. Então, o teu processo de enriquecimento é maior. Lembrando que na equação do juro composto, o I, quando ele é taxado, toda vez que você tem taxa, esse I é para menos. Entenderam? Então, quanto maior a taxa, menor o seu I. Esqueçam, quanto menor a taxa do país, por isso que o nosso Eduardo, lá, um dos sócios, brasileiro sócio do Facebook, foi morar em Singapura. Porque lá a taxação é praticamente zero também. Não significa que os investimentos sejam bons. Significa que a taxação é baixa. Tá? Mas ele, de Singapura, como residente fiscal em Singapura, ele pode investir nos Estados Unidos. E a taxação de investimento de investidor estrangeiro aqui nos Estados Unidos é zero. Zero. Que legal. Não falta nada. Esse é bom. Muito bom. Legal. Obrigado aí, Romeu, pela sua participação. Obrigado pelas explicações. Vai lá para o seu curso e esperamos tê-lo aqui em breve para dar continuidade nesse tema que é tão interessante e aguardamos ansiosamente o curso. Só lembrando, tenho certeza aí que o pessoal está empolgadíssimo aí para extrapolar fronteiras agora. Só lembrando que a Saúde Mais Ação deve organizar o primeiro curso de investimento no exterior para outubro, tá? Então, vamos aí, se teremos aí uma novidade aí para outubro. Legal. Obrigado. Esperamos ansiosamente, tá bom? Obrigado, Romeu. Um abraço. Um abraço, Romeu.